medo e a preocupação com o que as pessoas vão pensar acontece muito com você? Quer aprender a lidar melhor com isso? Vem comigo! Olá, eu me chamo Júlia Carla, eu sou psicóloga e nesse vídeo a gente vai conversar sobre esse medo, a preocupação do que as pessoas vão pensar a seu respeito, ou seja, o medo do julgamento, o medo da crítica, e também a gente vai conversar um pouquinho sobre como você pode lidar melhor ou até mesmo superar esse medo. Então já vai deixando aqui o seu like e me assiste até o final. Bom, o medo ou a preocupação com o que as pessoas vão pensar a seu respeito pode revelar uma grande insegurança da sua parte. Isso pode aparecer em qualquer área da sua vida. Eu recebo com frequência no consultório pessoas que chegam lá angustiadas na terapia, pedindo mesmo ajuda para lidar com esse tipo de coisa. As pessoas chegam lá e falam: Júlia, eu tô com muito medo que as pessoas vão pensar se eu largar esse emprego, eu tô com medo de ser criticada se eu continuar nesse relacionamento, ou então se eu terminar, o que vão falar de mim? Então assim, a pessoa chega lá com muita angústia, ela às vezes tem uma clareza de si mesma, da sua decisão, ela sabe o que ela quer, então não é alguém que está em dúvida do que ela quer fazer. Não, ela sabe o que ela quer, mas a preocupação com o que as pessoas vão dizer, o julgamento dessas pessoas faz com que ela diminua ali a importância do seu desejo e ela começa a cogitar a possibilidade de se anular na tentativa de não sofrer com esse julgamento. Uma pessoa que se anula por medo do julgamento, de críticas, de outras pessoas, ela vai se fechando, ela pode ir bloqueando a sua espontaneidade, ela vai bloqueando, na verdade, a sua autenticidade. Ela deixa de ser ela mesma, ela se esconde na tentativa, de evitar uma possível experiência agradável de julgamento. Então ela se anula, fica se podando o tempo todo. E isso pode ser muito desgastante, pode trazer ali um desgaste com ela mesma, angústia, e muitas das vezes pessoas buscam o espaço da terapia para lidar com questões como essa. Então vai colocando aqui nos comentários se esse medo, essa preocupação já aconteceu com você e como que você lidou com isso. Compartilha aqui embaixo com a gente. Vamos entender uma coisa, gente. Alguém que saia de casa ou nem precisa sair de casa, pega o celular, vai para a rede social e decide julgar e criticar as outras pessoas, você não tem como fazer nada para impedir alguém de fazer isso. Aquela pessoa que decidiu, ela vai fazer. Se ela já tem uma mentalidade assim, julgadora, crítica, ela vai fazer isso quase que naturalmente. E controlar o julgamento e as críticas das pessoas é algo realmente impossível, porque não tem como você ficar se moldando o tempo todo para agradar a todos. E ainda que você tente, você vai perceber que é uma coisa completamente impossível. Você vai terminar desgastada, cansada e vendo que o quanto isso é inútil, porque no final alguém sempre vai conseguir uma brecha para te criticar ou te julgar. Então é importante você saber que as críticas e o julgamento é algo que a gente não controla. Mas eu quero deixar aqui um ponto importante para você se observar. Às vezes pode acontecer de você se considerar uma pessoa julgadora, uma pessoa muito crítica, e você pode estar projetando isso também nas pessoas. Ou seja, você acaba achando e acreditando que as pessoas vão estar te olhando da mesma forma ou que você se olha, ou que você até mesmo olha para outras pessoas. Então você acredita que alguém vai te julgar com o mesmo rigor que você se julga. Então você também acredita que uma pessoa ela vai te criticar com o mesmo peso e agressividade que você muitas das vezes se critica. Então é importante que você observe se essa projeção acontece, para que você não fique sofrendo, primeiro pelo seu auto-julgamento rigoroso, a sua autocrítica exagerada, e depois você sempre olhando com as pessoas através dessa perspectiva, sempre esperando um julgamento. Muitas das vezes você pode se tornar até uma pessoa que se fecha para suas relações por medo de ser julgada, ou até mesmo fica alguém super armada,
pronta para receber julgamentos a qualquer momento, é alguém que não pode receber nenhum comentário que nem foi num tom de crítica, mas recebe como crítica. Essa pessoa tá armada, ela fica áspera. Você conhece alguém assim? Então, olha, é importante avaliar isso para que você não se torne essa pessoa tão armada, achando que as suas relações elas são sempre assim, hostil. Então, tudo isso é importante você analisar na hora que você estiver pensando sobre essa preocupação, esse medo de ser criticado pelas pessoas. Então, agora, vamos pensar um pouco sobre formas que você pode dialogar consigo mesmo através dos seus pensamentos, esse diálogo interno, para te ajudar a lidar com esse medo, com essa preocupação. Então, imagine que você está em uma situação e que você chegou no lugar, né, e você começa a surgir esses pensamentos, você sabe identificar quando o medo vem, a preocupação com o que as pessoas vão pensar. Às vezes não é necessariamente sobre uma decisão sua, mas é o medo da crítica sobre uma roupa que você está vestindo, né, sobre um lugar que você vai, com quem você vai chegar nesse lugar. Então você vai conseguir identificar qual é o contexto, qual é a situação. E agora que você já imaginou aí o exemplo da sua realidade, você vai precisar se perguntar: o que eu estou temendo de fato? Porque olha só, o medo de ser julgado pode ser só a ponta do iceberg. O que na verdade isso diz a seu respeito? Você começa a se perguntar: no que eu acredito sobre mim? Olha só, essa pergunta é muito boa. Então você vai fazer: no que eu acredito sobre mim que eu posso estar temendo que as pessoas validem essa crença negativa? Então, começa a se perguntar: por que eu tô com medo desse julgamento? Por que eu tenho medo dessa crítica? Será que essa crítica ela revela a verdade sobre mim? Será que essa crítica ela tem a ver com aquilo que eu acredito sobre mim e que é negativo e que eu mesma não suporto? Então você vai conversando com você. Isso tudo vai te ajudar a rebaixar a força desses pensamentos e dessa preocupação. Ao mesmo tempo que você faz isso, né, você também vai poder refletir sobre a autenticidade. É quando a gente se apropria de quem nós somos, a gente banca, sustenta esse eu e deixa o seu eu aparecer. Isso também é algo importante, ser autêntico, você não se esconder, não anular a sua voz. Então, para isso, você vai precisar aprender a silenciar a importância da opinião das pessoas. Eu não sei se você anda supervalorizando aquilo que o outro pensa. Então, quando você realmente quer acabar com esse medo do que as pessoas vão pensar, essa preocupação excessiva que está te travando, é importante você valorizar e dar importância primeiro ao que você pensa, ao que você sente. E a partir disso, as pessoas são livres para ter a opinião delas a seu respeito ou não. Então, você vai estar apenas no exercício da sua liberdade de ser você, e o outro vai estar no exercício e na liberdade de julgar e de pensar o que quiser a respeito das coisas que o outro enxerga na vida. Eu vou falar aqui algumas dicas para você sair daqui muito mais segura e decidida a desligar mesmo esse medo, esse excesso de preocupação com o que as pessoas vão pensar. São 2 dicas importantes. A primeira dica: se conecte com os seus planos, com o seu projeto de vida. Se você estiver focada naquilo que é seu, na importância que a sua vida tem, você não vai ter tempo para se preocupar com o que as pessoas vão pensar. Então comece a avaliar a si mesmo. Peraí, eu estou perdendo tempo mesmo com isso? Eu estou deixando a minha mente se preocupar tanto, gastando tanta energia emocional com o que o outro vai pensar? Então você começa a valorizar aquilo que é seu. Começa a valorizar as suas decisões, sabendo que a vida é sua e só te cabe viver a sua vida. Ninguém vai fazer algo por você, ninguém vai te salvar de nada. Então, no final, é você que precisa priorizar a sua vida. Então, esse pensamento vai te ajudar a ir silenciando a voz do outro que é julgadora, que é crítica, que só vê a vitrine da sua vida, sabe? Não sabe dos bastidores, daquilo que você realmente está passando, só você sabe. Então você vai valorizando aquilo que você vive. Isso é importante para te ajudar a superar esse tipo de medo e preocupação. E a última dica é:
aceite que você será julgada e criticada. Todo mundo que vive em sociedade está exposto ao julgamento, à crítica, e isso vai acontecer. É algo que está fora do seu controle, mas você pode decidir não se desgastar mais com aquilo que você não controla. Isso faz parte aí de uma estratégia de inteligência emocional. Você simplesmente aceita essa exposição, você aceita que vai ser julgada, independente do que você falar. Se a gente se expor, a gente é julgado e criticado. Mas se você também não se expõe, você também é julgada e criticada. No final, cada um vai pensar o que quiser sobre aquilo que vê, sobre aquilo que decide fazer. Então é importante que você aceite essa realidade, que você não encare mais o julgamento e a crítica como uma tragédia. Isso não precisa ser tão grande assim, porque é algo que você não controla e acontece o tempo todo. Então, quando a gente decide aceitar isso, a gente consegue rebaixar esse medo e essa preocupação. Bom, esse foi mais um vídeo aqui do canal. Eu quero te lembrar de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com alguém e a gente se vê no próximo vídeo.